Então, hoje, nossa 13ª aula, né, vamos falar sobre temporizadores, né, na 13A. E, então, a gente vê aqui, ó, então, a 13ª semana, temporizadores, né? Então, só recapitulando do que nós já falamos aí nas últimas aulas, né? O microcontrolador, ele tem aí uma certa intimidade com o tempo e os temporizadores de uma forma geral, né? Em inglês são os clocks, né? Então, a grande maioria dos microcontroladores, eles têm que ter, né, um oscilador interno para justamente dar ali o ritmo, vamos falar assim, de operação, né? Então, existe lá um oscilador interno e, efetivamente, e um contador, né? Geralmente um contador ali de contagem livre, né, que existe internamente. Então, ele é ativado, geralmente o contador, quando você liga, né, o equipamento, ele sai contando, né? E, efetivamente, é este contador que nós vamos utilizar. E, internamente, né, o Arduino, vamos falar da placa agora, da placa Arduino, né? A placa Arduino, ele tem ali, né, e efetivamente o Atmega, vamos falar assim, é melhor o Atmega, né, o microcontrolador, ele tem ali um conjunto de osciladores, um conjunto de clocks, né, que ele efetivamente utiliza para controlar todas as atividades que exijam contagem de tempo. Como, por exemplo, né, uma comunicação serial que seja assíncrona, né, ou seja, que ele precisa saber qual é o tempo, né, que cada uma das informações é passada, então ele vai utilizar efetivamente um oscilador aí, pode ser até mesmo um oscilador de 8 bits, né? A gente tem outros osciladores internos, só para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu apresentar aqui para vocês, tem uma página, aqui ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho para vocês. Então esse aqui ó, são os vários, vamos falar assim, timers, clocks, né, internos do Arduino. Então não existe um só, né? Então veja só, tem um oscilador aqui, né, um contador livre, né, que nós vamos fazer uso hoje, e tem vários, vamos lá, cristais osciladores, né, que são multiplexados aqui e utilizados, né, por um sistema de relógio interno aqui, ó, do AVR, né, que vai fazer o controle efetivamente do timer, né, vamos falar assim. Para quê? Para todos os módulos, né, vamos falar assim, que necessitam de contagem de tempo. Mais ou menos aqui, a ideia é que tudo deve ser sincronizado, mas nem tudo é sincronizado por um relógio único, né? Então, vocês veem aqui, tem relógios de baixa frequência e tem o oscilador, efetivamente, que a gente chama aqui oscilador tranquilo, normal, né? Que é o oscilador que efetivamente funciona aí na frequência máxima, de que vai controlar efetivamente as instruções, tá? Então a gente tem vários, né, relógios, tem lá o contador livre e tem também um sistema de calibração desses relógios aqui. E esses relógios aqui são multiplexados e utilizados de acordo com a necessidade. Quem controla isso é essa unidade de controle de relógio do AVR mesmo aqui, tá? Então, por exemplo, então você tem lá uma comunicação, sei lá, I2C, eu preciso, né, saber, né, o tempo que eu vou destinar, por exemplo, a cada fatia,
cada fatia de tempo, né, que eu vou destinar a cada dispositivo, né? Então, eu tenho que utilizar um clock, né, um relógio ali, um temporizador para fazer esse papel. E assim como todas as outras funções, como por exemplo o sistema de conversão lá, analógico digital, né? Eu tenho que também saber ali, né, ter uma contagem de tempo para fazer, né, a contagem adequada, né, nos steps, né? Lembra a ideia dos steps? Adequadamente, e assim vai, né? Todos, então, os sistemas aqui vão fazer uso deste unidade central aqui de controle, que tem, então, em si, né, uma multiplexação dos vários relógios aqui, inclusive se você tiver um relógio externo, tá bom? Então, basicamente, essa é a complexidade, não vamos entrar a fundo nisso, só para que a gente entenda que existe, então, lá dentro do microcontrolador, né? É isso. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. E aí, então, né, basicamente, aquele, né, temporizador, né, de contagem livre lá, quando a gente liga, né, ele, o Arduino, né, a placa, né, Arduino, e efetivamente energiza o microcontrolador, este temporizador de contagem livre aqui, ele começa a sua contagem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que num ritmo absurdamente rápido, né? E efetivamente, né, essa contagem aqui pode ser utilizada para, né, uma série de tarefas. E existem basicamente, né, dentro da programação simples do Arduino, duas formas para a gente, vamos falar assim, utilizar este tempo, né? Então, a gente pode, né, utilizar uma função chamada delay para justamente entender aí e gastar, né, basicamente um tempo esperando, ou utilizar miles, que efetivamente vai retornar, essa função miles aqui, ela retorna, né, basicamente, o que este contador aqui, ó, de contagem livre, né, me dá de informação. Então, a função miles, ó lá, ela utiliza o temporizador interno, aquele de contagem livre, para registrar o tempo. Então, o que, que acontece? Toda vez que nós utilizarmos a função miles, o que, que ela vai me retornar? Vai me retornar um número, tá? Um número, né, que esse número corresponde à contagem em milissegundos do início que você ligou o Arduino, né, até aquele determinado momento específico, né? Então imagina só, um contador, né, que vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30, 40, 1000, 2000, 3000, 4000, quando você fala assim, miles, ou seja, você vai lá e executa essa função, o que, que ele faz? Ele vai lá naquele registrador desse temporizador, pega a informação lá e me traz, né? Então, qual é o número, né, de contagem que está naquele momento? É tanto. Ele basicamente retorna isso, tá? E o que, que o delay faz? O delay, né, como o próprio nome diz, né, espere um tempo. E esse tempo que a gente coloca dentro ali dos parênteses é em milissegundos, tá? Então, se você coloca lá 1000 milissegundos, ele vai, então, esperar, né, 1000 milissegundos, ou seja, daí ele vai olhar para o clock interno, né, ou seja, o temporizador interno, vai esperar passar 1000, né, oscilações, tá? Então, eu tenho lá a oscilação, então eu vou esperar passar 1000 oscilações, basicamente 1000 milissegundos ali, né?
Então, a gente tem lá uma oscilação, basicamente, tem uma correspondência de milissegundos? Não propriamente. Então, o que acontece? Ele vai pegar um número X de oscilações e, efetivamente, vai calcular que X oscilações corresponde a 1 milissegundo, tá? E esta quantidade de oscilações ele vai esperar, esperou essas oscilações, aí ele conta lá 1, esperou outro, 2, 3, e vai contando até chegar a 1000. Chegou a 1000, ele fala assim, pronto, acabou o tempo, e ele libera o código, ou seja, vai executar a próxima instrução. Então, ele bloqueia, efetivamente, todo o processo até que esse número, né, de milissegundos aqui seja executado. Vocês devem estar pensando, puxa vida, né? Milissegundos e o oscilador interno, né? Ele trabalha então numa frequência maior do que essa? Sim. Vamos só voltar aqui naquela figura, né? Aqui, ó. Então, este cristal aqui, oscilador, ele efetivamente trabalha numa frequência de aproximadamente 1.6 GHz. O que significa isso? Significa que ele faz uma oscilação, né? Uma quantidade de oscilação de 1.6 GHz por segundo, né? Então, aqui, ó, então 1.6 GHz, né? Então, hertz é um ciclo, né, por segundo, né? Um ciclo qualquer, né? Então, hertz, né, por segundo. Gigahertz, então, é uma quantidade imensa aqui. Então, a gente tem hertz, depois a gente tem, se a gente chegar a 1000 hertz, a gente tem kHz. Se a gente chega a 1000K, a gente tem megahertz, até a gente chegar a gigahertz. Só aqui, recapitulando para vocês. Então, aqui é 1000, né? Milhão, bilhão. Né? Então, a gente está na casa de bilhões. Então, 1.6 significa 1 bilhão e 600 milhões de ciclos por segundo. Pessoal, é inimaginável, né? É uma coisa assim, absolutamente que a gente não consegue mensurar isso. Mas acreditem, né? Aquele cristalzinho lá, ele vibra nesta frequência aqui. É uma coisa absolutamente fantástica, mas é nessa frequência que ele vibra. Muito bem. Então, ele, né, basicamente, se divide aqui, então, por 1000, né? Porque a gente está trabalhando em milissegundos, então vai dar, basicamente, 1.6 megahertz, né? Então, ele tem que ficar calculando lá, mais ou menos 1.6 megahertz, né? Ou seja, mega vibrações ali, né? Para que, ou seja, milhões, né? 1.6 milhões de vibrações, aí ele calcula, foi 1 milissegundo. Foi mais 1 milissegundo. Foi mais 1 milissegundo. E assim sucessivamente até chegarmos, né, em 1.6, né? E aí, efetivamente, até chegar lá no 1000, né? E aí isso me dá o quê? 1 segundo. Então vejam que é uma coisa absolutamente fantástica, né? A quantidade de coisas que acontecem por segundo aqui, né? Muito bem. Então é mais ou menos assim que funciona. E aí o que acontece? Eu tenho uma figura aqui para ilustrar, né, o que faz o delay e o milis, né? Mais ou menos essa ideia aqui, ó. Então o delay, efetivamente, ele congela o microcontrolador, fala para ele, ó, espere, não faça nada, e não faz nada mesmo, tá? Ele fica ali esperando, né?
Então, você está aqui executando uma série de tarefas, tá. Encontrou um delay, ele congela por uma certa quantidade de milissegundos ali e, efetivamente, ele só volta depois que esse tempo acabou, tá? Então, é congelar mesmo, tá? E não faz absolutamente nada. E o milis? O milis, o que a função milis faz? Então, lembra lá, eu tenho lá um contador, né, de contagem livre. Então, é como se eu tivesse um cronômetro aqui, ó, tá? Então, um cronômetro aqui que vai calculando aqui em, assim, muito rápido aqui, né? Então, imagina só, um contador aqui que vai aparecendo, então, como se fosse um cronômetro aqui, né? E aqui vai aparecendo os números, né? Então, aqui, lá, número, 2 pontos, outro número. Então, como se fosse um relógio lá que está lá, calculando. Quando você usa milis, o que você faz? Você vem aqui, olha para o relógio, então é como se tivesse esse relógio aqui, né? Você olha para o relógio, vê a hora e retorna isso, né? Basicamente para o processador. Ele só perde, então, um ciclo aqui de máquina, basicamente, olhando e pegando esta informação aqui e guardando em algum lugar que você efetivamente determinou, né? Então, se a gente olhar, né? Basicamente, este contador aqui, ele está sendo atualizado, né, em uma posição lá de memória. Lembra de posição de memória? Então, tem lá a posição de memória, né, e tem as interfaces aqui. Então, este contador aqui, ele está num registrador externo aqui do microcontrole, do processador, efetivamente, que está aqui fazendo o cálculo. E aqui, né, eu tenho aqui vários registradores, tudo mais, né? Lembram disso, daquela aula de assembler lá? Então, eu tenho lá uma instrução que quer pegar. Então, ela vem aqui, pega essa informação, traz isso aqui para um registrador específico aqui. Este registrador específico guarda essa informação, vai e coloca, né, essa informação numa variável aqui que você determinou na memória, basicamente isso, né? Então, quando você utiliza a função milis, né, então você atribui, então aqui, então você fala uma variável A recebe, por exemplo, milis, né? Essa variável A é essa posição aqui de memória. Então, aqui, ó, variável A, certo? Então, essa função aqui, basicamente, vai guardar, vem aqui, consulta, né, o relógio aqui, o valor aqui, retorna para cá, isso aqui vem e guarda na memória este valor aqui. Então, basicamente, é isso que acontece quando nós utilizamos a função milis. Então, veja que o processador, ele não para a execução de outras coisas, porque isso daqui, vir aqui, pegar isso aqui, colocar aqui e depois colocar na memória, é 1 ou 2 ciclos de máquina que ele gasta aqui, então é uma coisa muito rápida, né? E aí ele vai fazendo outras coisas, né? Ele veio, registrou e vai fazer outras coisas. Então, o microprocessador, né? Ou seja, o processador do Arduino, ele não para a execução, né? Ele continua a executar. Vocês entenderam a ideia, basicamente, a diferença entre delay e milis? Sim. Então, é basicamente uma consulta que ele faz ao contador livre, basicamente o milis. E o delay não, ele para, né? Ele congela todos os processos, espera, né, acontecer aquela determinada contagem, né, que você acabou de colocar lá, e aí ele libera. Basicamente isso. Tudo bem, Danilo? É isso aí?
Opa, valeu, professor. Eu perdi a primeira parte aí, mas depois eu dou uma olhadinha. Não, mas aqui, efetivamente, o delay millis aqui, entendeu aqui a ideia? Sim, a ideia eu tenho já um pouquinho de como funciona. Joia. Então, o millis, ele só vai lá e consulta, né, um valor. E o delay não, ele para. Né? Então, agora vamos tentar verificar isso na prática. Eu fiz aqui um experimento, né, para a gente tentar verificar isso. Vamos imaginar na seguinte situação, tá? Vamos pensar em dois LEDs, né? E esses LEDs poderiam ser, sei lá, qualquer coisa, uma luz de emergência, uma luz, ou sei lá, qualquer coisa. Então, vamos imaginar esses dois LEDs, tá? E aí, olha só, eu quero que eles pisquem, né, de maneira intermitente, né, e independente um do outro. Um vai piscar a cada 300 milissegundos, né, ou seja, menos de um segundo, ele vai ficar piscando, e o outro vai piscar a cada 2 segundos. Poderia ser 5 segundos, poderia ser 1 segundo, só estou falando que os dois, né, vão piscar em ritmos diferentes. Tá joia? Entenderam aqui a ideia do que a gente quer? Eu quero que eles fiquem piscando, né, de forma independente, um a cada 300 milissegundos e o outro a cada 2 segundos. Joinha? Entenderam? Beleza. Vamos implementar então isso lá no Arduino. Então, basicamente a gente vai ligar né? Vamos falar que acho que é o amarelo, né? O amarelo está ligado no 7, né? Então esse daqui, né? Mesmo sendo vermelho, deixa eu pegar aqui, tá aqui. Então esse daqui é o amarelo, né? E este aqui é o vermelho, tá? Então deixa eu pegar aqui um marca-texto. Então esse aqui, ó, é o amarelo. Tá vendo? Esse aqui é o amarelo e o outro lá é o vermelho, que já está vermelho. Muito bem. Aqui então nós vamos ligar, basicamente fazer a ligação tranquila aqui, né? Ou seja, colocando um resistor aqui, ligando o LED amarelo no pino 7 e o LED vermelho no pino 8, né? Damos lá o terra, normalzinho aqui, beleza? É basicamente assim, tá? A ligação. A gente pode fazer com o protoboard para ficar mais bonitinho, tudo mais. Muito bem. E aí, vamos implementar, né? Basicamente essa funcionalidade aqui com delay, tá? Vamos pegar o delay, né? Deixa eu iniciar aqui a máquina virtual aqui. Pronto. Vamos implementar então o delay, esse esquema aqui com o delay, tá? Então vamos pegar o delay e vamos implementar. Eu fiz aqui, ó, a tarefa 1, ela vai controlar o LED amarelo, tá? Então essa tarefa 1 aqui controla o LED amarelo, tá? LED amarelo aqui. E essa tarefa 2 aqui, ó, controla o LED vermelho, tá? Então esse daqui controla o LED vermelho. Então o que que a gente falou lá no nosso problema lá? Que a tarefa 1, ou melhor, o LED amarelo, ele vai ficar piscando, né, de 300 em 300 milissegundos. Então ele fica 300 milissegundos em alto, né, e deixa 300 milissegundos em baixo. Tá joia? Então ele fica alternando exatamente nisso. E a tarefa 2 vai controlar quem? O LED vermelho. Ele vai então ficar, basicamente, olha lá, 2 milissegundos, 2.000 milissegundos, né? Ou seja, 2 segundos alto e 2 milissegundos em baixo. Tá joia? Então é basicamente isso que ele vai. E aí, ó, no looping aqui, eu vou executar a tarefa 1,
depois tarefa 2, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 1, tarefa 2. Vamos ver o que acontece, né? Se eu utilizar aqui, eu estou utilizando então o delay, né? Para temporizar este momento aqui que efetivamente eu estou precisando, tá? Então aqui, ó, a mesma coisa, só para a gente entender aqui o que está sendo feito, né? Então, o pino, ou melhor, o LED amarelo está sendo ligado no sétimo, e o pino o LED vermelho está sendo ligado no pino 8, né? E aqui, efetivamente, né, nós temos apenas a definição que o pino 7 vai ser de output e o pino 8 também de output. Basicamente, essa aqui é a definição aqui que nós temos, tá? Então, deixa eu abrir aqui a câmera. Deixa eu ligar primeiro a luz. Dá licencinha, só um minutinho, eu vou ligar a luz aqui. Acho que vai ficar melhor aqui. Então, deixa eu abrir a câmera. Então, tá aí, acho que vocês devem estar vendo, né? Então, nós fizemos aqui a ligação. Então, o LED amarelo aqui, né? Ligado aqui apenas uma ligação no terra, né? Com o resistor aqui, né? E aqui, basicamente, a mesma coisa com o vermelho, né? E aí eu estou ligando, né? A fase no pino 7, o amarelo, e o vermelho aqui, ó, estou ligando no oitavo, tá? E aqui, basicamente, né, eu estou dando terra aqui em toda essa linha aqui, tá? Acho que não tem nenhuma dúvida quanto a essa ligação. Muito bem. Então, agora, né, eu vou carregar aqui a IDE do Arduino. Então, tá aqui o Arduino, né? Como que eu deixo aqui? Não dá. Bom, depois a gente mostra ali. Então, eu tenho aqui a IDE do Arduino, né? Deixa eu carregar aquele programinha lá, abrir. Aqui lá é com delay. Abrir a codificação aqui, então abriu. Então tá aqui, né? Então pino 7, pino 8, exatamente aquilo que estava lá no código, nós digitamos aqui, tá? Vou mandar lá para o Arduino, então. Carregar. Então ele está carregando lá no Arduino, tá? Compilando e carregando. Muito bem, carregou. Vamos ver lá o que está acontecendo agora. Tá vendo aqui, ó? Ficou aqui por 2 segundos, esperou 2 segundos e acendeu rapidamente aqui por 300 milissegundos. Ela tá vendo? É uma piscadinha aqui de 300 milissegundos. E ficou 300 milissegundos esperando. Acendeu por 2 milissegundos, espera 2 milissegundos e aí passa para cá. E assim ele vai alternando, né? Então, basicamente, não está funcionando como nós queríamos, ou como nós assim, imaginamos fazer funcionar. Mas vejam que com o delay, nós efetivamente trabalhamos, né, exatamente o que foi especificado. Eu deixo 300 milissegundos ligado, 300 milissegundos desligado. Aqui 2.000 milissegundos ligado e 2.000 apagado. Só que, efetivamente, né, como a gente pode perceber, lá na implementação, ele não funciona adequadamente. Não é aquilo, ou seja, um não está independente do outro, um fica dependente do outro. Por quê? Porque quando um está funcionando, congela o processador não faz nada mais, né, do que aquilo,
e efetivamente nós não temos aí uma continuidade. E aí quando passa o controle para o outro, ele também congela ali e nada mais pode ser executado, tá bom? Então essa seria, né, a utilização do delay aqui para fazer isso aí. Agora vamos fazer essa mesma implementação, né, utilizando o milis, tá? E aí, deixa eu trazer aqui então o PowerPoint para vocês novamente. Vamos fazer então essa mesma implementação agora com o milis, tá? Então vamos entender aqui o que nós estamos fazendo. Então vejam, eu tenho aqui, ó, o LED A, tá? E o LED amarelo e o LED vermelho nas mesmas posições, 7 e 8. Muito bem. Agora aqui, ó, só para a gente recordar lá, né, a programação, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou pegando uma variável que eu estou chamando de milis tarefa 2 e milis tarefa 1, tá? Poderia usar x e y aqui? Poderia usar x e y, qualquer nome, tá? Aqui é nome de variável, tá joia? Eu estou declarando esta variável aqui, ó, como sendo o quê? Inteira, longa, sem sinal. Por que eu estou declarando, né, esta variável deste tipo? Eu não vou utilizar ela como um contador? Contador tem número negativo? Não. Ele começa do zero e vai fazendo a contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase que infinito, né? Ou seja, até estourar a quantidade, a capacidade de contagem dele, tá? Que demora aí aproximadamente uns 50 dias para estourar, né? Então, o que ele está fazendo ali? Basicamente, eu estou declarando uma variável do tipo inteiro longo, né? Ou seja, ele vai usar todos os 16 bits, né, da variável int para um número positivo, tá joia? Então são 16 bits aqui de um número positivo. Muito bem. E aí eu vou atribuir, eu estou fazendo aqui, ó. Tá vendo que eu estou pegando ali e utilizando já a função milis? Então o que eu faço? A função milis, ela começa, né, a contagem a partir do tempo que você aperta lá o botão ligar, né? Ou seja, você ligou o Arduino, ele já começa a contagem. Ou seja, eu não sei em que momento, que valor que está. Então, aqui, por exemplo, ó, o valor e por que eu estou usando duas variáveis aqui? Um para a tarefa 1 e outro para a tarefa 2. Porque isso aqui varia numa velocidade absurda. Então, quando eu peguei o milis aqui e associei à tarefa 1, ele certamente é diferente desse milis aqui associado à tarefa 2, tá? Então, a gente pode até depois imprimir os valores aqui, vocês vão ver que os dois valores iniciais já são diferentes. Por quê? Demorou aqui um tempinho aqui para passar dessa instrução para essa instrução, tá joia? Só para a gente entender, tá? Aí eu faço o setup aqui, né? Mesma coisa do anterior. E olha o loop, eu estou executando exatamente a mesma coisa. Estou vindo aqui executando a tarefa 1, depois vindo aqui executando a tarefa 2. Acendendo o LED amarelo e depois acendendo o LED vermelho, tá? O que alterou? Alterou aqui dentro, ó, que agora eu vou utilizar basicamente a função milis. E aí eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou fazer aqui agora. Então, ó, no que eu estou fazendo aqui agora. Então, olha só. Milis vai sempre retornar o valor do contador naquele determinado momento que eu consulto, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Milis vai retornar um determinado valor, tá? Vai lá, consulta o registrador de contagem, ele não para. Ele fica lá, blá, 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 contando aqui, tá? Esse daqui significa olhar para o relógio e ver a hora, né? A hora, segundo, milésimo de segundo, ou seja, e traz para cá, tá bom? Traz para cá um valor.
E aí eu faço o seguinte, ó, eu pego esse valor que com certeza eu posso garantir isso, ele é maior do que o que eu registrei no início. Por quê? Não é um contador, né, que fica ali somando valores ininterruptamente. Então, com certeza, daqui até chegar aqui, ele já acrescentou mais alguns valores, certo? Então, com certeza, este valor aqui é maior do que aquele que foi registrado no início. Muito bem. O que eu faço aqui, ó? Eu pergunto aqui, ó. Este valor aqui que foi registrado, e ele me dá, né, o valor em milissegundos, tá? Este valor aqui que foi registrado eu faço menos aquele valor que eu peguei lá. Essa diferença de valores aqui é menor que 300 milissegundos, né? Se for menor que 300 milissegundos, o que eu faço aqui? Eu acendo o LED, tá? Caso contrário, né, se isso aqui for maior, eu apago, ok? Eu deixo apagado, tá? E aí eu verifico aqui, ó, já transcorreu mais do que 600, o que significa isso? Se ele for maior que 300, se ele for menor, ele vai então apagar. Então, menor que 300, ele vai ficar alto. Se for maior, ele vai apagar. Mas ele vai apagar até quando, né? Até que eu chegue na próxima contagem, que é 300 mais 300 dá 600. Então, se porventura ele for maior que 600, o que eu faço? Eu pego de novo o valor de milis e coloco em tarefa 1. Ou seja, eu estou zerando basicamente aqui a contagem, ou seja, estou começando a contar novamente. Por quê? Quando eu fizer essa diferença aqui, ó, ele vai sair num valor, né, possivelmente inferior a 300. E aí o que acontece? Eu acendo. E aí eu fico nisso daqui, né? Ou seja, eu passo por aqui executo todos esses comandos aqui quando eu executar essa tarefa 1, tá? E depois eu venho aqui, ó, depois que eu executei tudo isso daqui, eu passo então o controle para a tarefa 2 e vou executar aqui a tarefa 2. O que a tarefa 2 faz? A mesma coisa que eu fiz aqui, só que ao invés de olhar para a milis tarefa 1, eu vou olhar para milis tarefa 2, tá? E vou ver se ele é menor que 2.000 milissegundos, ou seja, 2 segundos. Se for, né, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, né, o milis aqui em alto. Aqui está errado, aqui está faltando um else aqui. Deixa eu entrar aqui em modo de edição. Deve ter apagado aqui. É mais ou menos o que está em cima, né? Descarregar. Descartar. Aqui faltou aqui acho que apagou aqui, conforme eu dei Enter aqui. Aqui, ó, ele fecha aqui, né? Ele executa aquilo lá. E aqui tem um else. Else. Caso contrário, ele executa isso. Deve ter apagado essa linha aqui quando eu digitei aqui, tá? Então, basicamente é isso que ele está fazendo. Deixa eu entrar novamente aqui em modo de apresentação. Aqui. Muito bem. Então, ele faz a mesma coisa aqui, né? Então, ele espera 2.000 milissegundos e deixa ligado por 2.000 milissegundos. E aqui, depois que passa 2.000 milissegundos, ele deixa apagado. E ele vai fazer isso quando? Até o dobro, né? Ou seja, até 4.000 milissegundos. Quando ele chegou em 4.000 milissegundos, ele faz o quê? Ele zera novamente a variável, só que agora tarefa 2. Tá joia? Pessoal,
eu quero assim, sinceramente, vocês entenderam o que foi feito aqui na parte de codificação? Eu mais ou menos, só que eu não entendi a parte do porquê do menos. Ah, do menos. Eu Então, entendi do porquê, porque a Steam já tá contando milis, mas não entendi por que colocou ele. esse menos aqui, Se colocou milis, menos o outro que já tava contando, então tem que tirar o excesso. Mas por tá quê? vamos imaginar o seguinte, ó. Quando eu passei aqui, né, eu registrei. Só para a gente entender, só para vocês entenderem aqui, que para não confundir, porque aí depois eu estou pensando aqui que esse milis tarefa 1 aqui pode confundir, tá? Então vamos imaginar que isso aqui, ó, é a variável x, tá? E esse daqui é a variável y, tá? Então, só para a gente entender, tá? X e y. Aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a variável x e vou comparar novamente com milis. E aqui, x, e aqui, x. Não sei se ficou mais claro ou não. Você entendeu essa ideia? Que eu estou usando uma variável para registrar isso? Eu não sei, entendi. Não entendi do porquê da importância disso. Não poderia ficar Tá assim bom. mesmo, milis Eu já vou igual chegar a lá. 300? Tá, eu já vou chegar lá. Então, aqui é y, só para a gente escrever igual. Aqui é y e aqui é y. Muito bem. Eu vou desenhar aqui, então. Deixa eu abrir a apresentação. Ó, ligou o Arduino lá, começou. Aí, parou um pouquinho, né? Foi lá, registrou o horário, né? Cadê o... Eita, onde está? Registrou aqui o horário. Então, agora foi 2:47. Muito bem. Aí eu continuo lá a execução. Parou de novo, aí eu vou lá e registro o y, tá? 2:26. Muito bem. Aí eu continuo a execução dos comandos, né? Então eu vou aqui, eu continuo a execução dos comandos. Aí, olha só, deixa eu só parar aqui. Não, vamos continuar, deixa eu continuar. Aí eu volto lá no PPT. Eu continuo, eu passo pelo setup e está lá contando, o contador está contando lá, tá? Aí eu chego aqui, né, e falo assim, ó, desvie para a tarefa 1, ele vem para cá. Quando ele vem para cá, ele faz o seguinte, ó, ele vai lá no milis. Então, ele volta lá no cronômetro, tá? Ele volta lá no cronômetro, para. Ele pega este valor aqui, 32,74, e compara com o que eu tenho lá. Ele faz 32 menos 74 menos 1,47, né? A diferença disso daqui é menor do que o que a gente colocou lá, 300? Sim ou não? Se for, o que ele faz? Se for menor, ele liga o LED e deixa o LED ligado, tá? Caso contrário, ou seja, se essa diferença aqui for maior, ou seja, diferente de menor é maior, maior que 300, ele continua. Mas aí, ó, tem o detalhe. Então, ele continua aqui a contagem, ó, vai lá continuando. Blá, blá, blá. Isso aqui não para, tá? Essa contagem aqui não para. Eu só estou parando aqui para a gente ver o valor exato naquele determinado momento, que é o momento de consulta ao registrador. E aí, ó, voltando aqui, ele continua. Só quando ele for maior que 600. O que significa maior que 600? Então, aqui, ó, se ele for menor que 300, ele liga. Se ele for maior que 300, ele desliga. Só que ele vai ficar desligado até 600. Quando for maior que 600, o que eu faço? Eu atualizo, né, o quê? A variável x novamente com milis. Então, o que é atualizar a variável x? Olha só, né? Então, vamos voltar lá
no nosso contador, ele está lá, parou. Eu vou agora atualizar novamente. O atualizar significa pegar esse valor aqui, ó, de x, e ao invés de ser 2,47, agora vai ser 2,32, 2,72. Tá? Então, eu atualizei agora com esse novo valor. E agora, olha só que interessante. Ele continua aqui a execução, né? Se a gente voltar aqui, ó, agora, né, ele vai fazer isso aqui, depois vai voltar na tarefa 1. Quando ele entrar novamente aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai pegar o valor de miles. Qual que é o valor de miles? Vamos lá. Parar. É 1,50. Olha lá. 1,50 é o novo valor. Esse valor menos, né, o x. O x agora, ó, é esse valor aqui. Então, eu vou sempre atualizando para justamente ter um valor de contagem, né, mais fidedigno ali com os milissegundos que eu quero. Vitor, entendeu a ideia por que dos 600 ali? Não sei se eu entendi, sim. Joia. Alguém mais não conseguiu entender aqui o que eu estou fazendo? Danilo, beleza? Beleza, senhor. Joia. Wagner, tá tranquilo? Sim. Maravilha. Então aí, ó, vamos ver o que vai acontecer se a gente implementar isso daqui lá no Arduino, na mesma definição. Vamos voltar lá vamos carregar agora aquele programa ali. Então, LED com miles. Abrir. Então, agora eu vou carregar. Então, está aqui exatamente aquele mesmo programinha lá, ó. Tá vendo? Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui para ver o código todo. Então, está aqui aquele mesmo programinha lá, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui também veio errado aqui. Faltou o else aqui. Fecha aqui. Else. E fechou aqui. Fechou aqui, fechou aqui, fechou ali. Beleza. Basicamente isso. Vamos ver agora então como funciona. Deixa eu só compilar, ver se está tudo certo. Eu alterei, né? Então está tudo certo. Então vamos agora carregar lá para o Arduino. Carregou. E aí vamos ver o que está acontecendo lá, ó. Tá vendo, ó? Então eu tenho lá o nosso LED piscando o amarelo, né? De 300 em 300 milissegundos, tá? Independentemente do vermelho que pisca, né? De 2 em 2 segundos. Então tá aí a nossa implementação, né? Então vejam que as coisas, né? Mesmo havendo uma dependência, né? Primeiro eu executo a tarefa 1, depois eu executo a tarefa 2 e assim por diante, as coisas acontecem mas tão rápido, né? Que efetivamente a gente não consegue ver, né, a velocidade aí que está acontecendo. Só para a gente entender, né, a velocidade com que as coisas estão acontecendo ali, o que eu vou fazer? Ó? Vamos neste código aqui, deixa eu colocar o PowerPoint que fica melhor para vocês visualizarem. Então ele está passando aqui, ó, neste loop. Então o que está sendo executado é esse looping aqui apenas, tá joia? Está passando aqui muito rapidamente e aí dando condições para efetivamente as coisas acontecerem em tempo quase que real, né? A gente vê ali que quase não tem variação. Só para vocês verem a velocidade com que as coisas estão acontecendo aqui, vamos mostrar
Basicamente, se eu mostrar aqui dentro, vai ser assim uma coisa absurda, ou seja, a gente quase não vai conseguir ver as variações, tá? Então, só para... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou mostrar a quantidade de vezes, né, que o looping, ou seja, que o looping aqui foi executado quando eu reseto aqui essa variável. Entenderam? Então, essa variável aqui de 2.000 milissegundos. Então, a cada 2.000 milissegundos, eu vou mostrar a quantidade de vezes que eu executei esse looping aqui. Tá? Como que eu faço isso? Eu vou declarar aqui uma variável global, né? Por exemplo, eu estou fazendo aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Depois eu vou fazer lá no Arduino a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui uma variável global, também fazer unsigned, né, long, vezes. Então, ele vai mostrar para mim a quantidade de vezes. E eu vou inicializar ela com 0. Tá joia? E aí, ó, aqui dentro do looping, tá? Eu vou fazer o quê? Essa variável global ali, ó, vezes, tá? Que eu passei, mais igual a 1. Então, ela vai somar 1. Toda vez que passar aqui, ela vai somar 1. Então, vai fazer um contador, basicamente, aqui. Tudo bem? Então, eu vou pegar e vou somar 1 a essa variável. Poderia fazer também aqui, ó, mais, né, na conta, numa notação mais sintética. Tanto faz, tá bom? Então, eu somei mais 1 ali. Muito bem. E aí, então, eu vou aqui definir como sendo como que eu posso mostrar isso aqui para vocês? Podemos mostrar via serial mesmo, né? Então, serial.begin 9.600. Então, estou inicializando a serial. E aqui dentro, então, ó, quando eu efetivamente fizer, né, zerar aqui o Y, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar. Então, ó, serial. Então, a cada 2 segundos eu vou mostrar aquela variável lá. Serial. Ponto. Write, né? Write line. Eu vou mostrar, então, a vezes. Tá? Só que o que acontece? Quero saber a quantidade de vezes que ela passa em 2.000 milissegundos, certo? Então, eu tenho que zerar ela aqui, certo? Então, depois que eu mostrei a quantidade aqui, eu faço o quê? Vezes recebe 0. Só para zerar ela para começar a contar de novo, tá joia? Então, ela vai apenas, então somente quando for, né, maior que 4.000 milissegundos, ou seja, de 4 em 4 segundos, eu vou mostrar essa informação na tela e zero novamente. Então, o que eu vou mostrar para vocês é, em 4 segundos, a quantidade de vezes que eu passei aqui dentro. Tudo bem? Entenderam a ideia, gente? Sim? Não, sim, professor. Muito bem. Então, vamos implementar lá no código isso. Então, mesma coisa, né? Então, aqui, unsigned long vezes. E aí, aqui dentro, então, vezes mais igual a 1 ponto e vírgula. E aqui embaixo, então, aonde eu zero, eu faço... aqui, serial.begin
E eu vou inicializar em 9.600, tá? E aqui, então, eu faço serial.begin, serial write, né? Write line, o quê? Vezes. Então, ele vai mostrar lá a variável. E aqui eu zero ela de novo. Vezes recebe 0. Certo? Belezinha, gente? Então, vamos ver como que funciona isso. Vamos compilar, ver se está compilando. Por que que não está dando write line? Não é write line? Não é write line o comando? Tá. Aqui tá parecendo que o senhor colocou V no lugar de W. Oi? Aqui pra mim parece que você colocou V no lugar de W. Não, é W mesmo. Tá certo. Que estranho, mas vamos escrever. Ele só está entendendo write. Então vamos write, vai. Tanto faz. Estranho, né? Tem write line, mas não entendeu o write line. Então vamos ver lá. Então vamos só... tudo bem. Vamos mandar para lá. Estou mandando para o Arduino agora. E ele carregou. Então agora vamos abrir o serial aqui. Monitor serial. Uai. Peraí. Não é print, não? Eu errei aqui. O write, ele escreve um caractere ASCII. Então ele estava fazendo a codificação ali para caractere ASCII. É print ln, gente. Eu sou mestre em trocar nome de função. Pronto, carregou. Serial. Monitor serial. Então, ele passou 231.472 vezes. Pessoal, dá para vocês entenderem isso? Ele passou 231.394 vezes por ali. Dá para vocês entenderem a velocidade com que este processador está trabalhando, né? E isso, né? Ele só passou essa quantidade de vezes ali porque ele está fazendo um monte de coisa. Então a gente não está percebendo, mas cada uma das tarefas ali, né? Deixa eu executar aqui. Não é esse PowerPoint. Cadê? Então a quantidade de vezes, né? Que ele passa aqui. Ele está fazendo, né, também a cada uma dessas tarefas, ó, tá vendo? Todas essas comparações. Então, quando ele desvia, né, o curso aqui, né, para a função tarefa, o que que ele faz? Ele pega, coloca
o valor, né, deste comando aqui, ou seja, aonde está esse comando na memória, num registrador de pilha, depois desvia o fluxo para cá, né? Faz esta verificação aqui, né? Depois faz mais essa outra verificação, e depois é que ele volta para cá. Então, ele está fazendo um monte de coisas neste meio tempo que ele está passando mais de 230 mil vezes aqui para cada 4 segundos. A cada 4 segundos, né? Então, é como se ele estivesse passando mais de 500... Não. Como ele estivesse passando mais de 300... Quantas vezes? 200, né? Quantas vezes ele está passando lá? 231 dividido por 4. Quanto que dá aí? 50 mil, né? 50 mil e pouco. Mais de 50 75 mil aproximadamente. Quanto? Não, tá certo, 55 mil, 56 mil. 56 mil vezes, né? Ele está passando por segundo ali. É uma coisa absolutamente fantástica, não é, gente? Eu fico assim, abismado, né? Pela quantidade de coisas que ele está executando, né, no mesmo tempo. Eu queria saber se vocês entenderam a ideia, né? E agora vamos fazer a mesma coisa utilizando o Miles, só para vocês verem. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com o delay, quer dizer, desculpe, esse aí é com Miles, né? Então aqui, ó, eu vou fazer a implementação, exatamente a mesma implementação, colocar lá o serial begin, lá, aqui, ó, nessa aqui que nós fizemos com delay, tá joia? Aí a gente vai ver a quantidade de vezes. Então eu vou fazer aqui, ó, no setup aqui, ó, eu vou colocar aqui o serial begin, tá? Inicializei a serial. Aqui eu vou inicializar aquela variável lá, mesma variável lá, né? Unsigned long vezes. E vou inicializar com 0 aqui, né? E aqui, a cada vez que ela passar aqui, eu faço vezes mais igual a 1, né? Eu somo 1 aqui a vez. E aqui dentro, e aqui dentro desse delay aqui, né? No final aqui desse delay, eu vou aqui então mostrar, né? Serial ponto println vezes, e aí eu 0 vezes recebe 0. Basicamente isso que eu vou fazer então de implementação, né? Lá nessa daqui, mas esse aqui agora com o delay, tá? Vamos ver o que acontece, só para vocês entenderem, né, a quantidade de vezes que ele vai passar aqui. Pode falar, Vitor. 1600. Hã? Colocar Aqui, 9600 na velocidade. 9.600. Isso, obrigado. 9.600. Vamos lá, então. Opa, não é esse aqui. Tá vendo aqui, ó, ele não mudou, né? Nadinha de nada. Ele tá fazendo tudo aquilo lá e aqui, ó, o LED continua piscando exatamente igual. Então vamos agora implementar lá o delay. Delay. Deixa eu fechar aqui o serial. Vamos aqui carregar. Abrir. Com delay. Fechamos isso. Então aqui, unsigned long vezes. Nem precisava, né? Porque não vai passar tantas vezes assim. Aqui então, serial.begin 9.600. E aqui dentro da tarefa do loop, né? Então, vezes
mais igual a 1, né? Ele recebe mais 1, e aqui embaixo, né, ele então vai zerar. Então serial.println vezes e vezes recebe 0. Muito bem. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos compilar, tá tudo certo, e vamos mandar para o Arduino. Pronto, carregou. Vamos agora aqui executar o monitor serial. Tá aí, pessoal. Ele passa uma vez apenas com o delay. Entenderam a ideia? Então vejo que eu fiz exatamente a mesma coisa, né? Eu só mudei aqui, ao invés do delay, né, para milis, e aqui nós temos o resultado. Então ele está passando só uma vez aqui. No outro ele passava 55 mil vezes por segundo. Entenderam a ideia, pessoal? Sim. Entendi, sim. Muito bem. E aí, então, na segunda-feira que vem, a gente vai aprender, então, só voltando para a nossa figura lá que a gente mostrou, né? Então, a gente está usando, basicamente, este oscilador aqui e vendo, basicamente, como que este cristal de oscilação aqui, ele, basicamente, dita os ciclos, né? Então, este cristal, esse oscilador de cristal aqui, ele está ditando o ritmo do clock, né? E este daqui é aquele contador livre lá que nós estamos verificando e olhando, tá? O que nós vamos fazer, basicamente, na próxima aula vamos colocar aqui, ó, um external clock para a gente, basicamente, poder não depender, né, por exemplo, deste timer aqui interno. Por exemplo, se o Arduino tiver que ser resetado, a gente vai perder a contagem de tempo, né? Então, trabalhando com um clock externo, com bateria, etc., né, efetivamente a gente vai conseguir. A gente vai trabalhar com o que a gente falou aí, né, o Real Time Clock DS1307, que geralmente vem nos kits aí de Arduino, né? Então a gente vai trabalhar com ele na próxima segunda. Não precisa ter, né? É só para a gente entender como que as coisas funcionam, como que a gente liga. Por exemplo, esse RTC DS1307, ele funciona via I2C. Então a gente vai ver nós vamos ver, né, que nós vamos ter que ligá-lo, né, por meio ali de 2 fiozinhos, né, basicamente, utilizando o protocolo I2C, tá bom? Muito bem, pessoal, dúvidas da aula de hoje aqui? Nós vamos ver aqui os temporizadores aqui externos, né? Mas isso na próxima aula, beleza? Então, desejo aí todos uma boa semana, né? E nos vemos aí no próximo sábado.